Olá, sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E nós ajudamos engenheiros e engenheiras a faturar R$ 2.000 em 8 horas de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é como você pode faturar R$ 2.000 em 8 horas de trabalho, mesmo não tendo experiência. Todo mundo deve querer saber essa, né? Essa é colocar um pulga atrás da orelha, né? E por que a gente decidiu fazer, né, e falar sobre esse tema que realmente causa curiosidade? Porque essa é uma das grandes barreiras que a maioria dos engenheiros, ou recém-formados, ou que estão aí... mudando de área, mudando de área, começando aí uma nova carreira, ou pensando em, vou montar minha empresa, vou trilhar minha carreira solo e tal. Então, essa é uma das grandes barreiras que essas pessoas, que esses profissionais têm. E a gente decidiu falar sobre isso. Costumo pensar muito, nossa, vou encontrar tantas pessoas com muito mais experiência do que eu, então por que vão querer me contratar, né? Seja eu SA, você SA, ou contratar você dentro de uma outra empresa, né? Se comparar achando que a gente é menos que, né? O pessoal tem mais experiência, então... Mesmo, eu tenho muitos anos de formado, estou numa empresa, agora, como eu vou começar minha carreira sozinho, então é como se não tivesse experiência. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso aí. Começando por ter experiência não é exclusivamente ter tempo de trabalho. Acho que o começo da sacada está aí, né? A pessoa começar a se sacudir pensando nisso. E pode ser um pouco contraintuitivo isso, né? Como assim? Não é só ter tempo de trabalho, né? Tem mais coisas aí. E são essas outras coisas que a gente queria que você começasse a enxergar aqui hoje para você quebrar esse paradigma que tem na sua cabeça. É porque mais importante do que tempo de trabalho, efetivamente, é resultado. Exatamente. Né? Ter resultado é muito mais importante do que ter tempo de trabalho em uma área. E se a gente começa a mudar o ponto de vista, em vez de eu vou entrar no mercado e não tenho experiência, pensa ao contrário. Se você fosse contratar alguém e tem duas pessoas, uma tem 20 anos de formado e a outra tem 5, mas quando você analisa os resultados, quando você senta para conversar com cada uma, para fazer entrevista, o cara de 5 anos de trabalho tem muito mais resultado do que o de 20. Quem que você vai contratar? Né? Então, começa invertendo esse lado aí e vai pensando. E a gente tem alguns outros exemplos aqui que eu gostaria de comentar para ir quebrando esse paradigma na sua cabeça, né? Tempo de carteira. Carteira de motorista. Carteira de motorista. Cara, sabia que hoje eu tenho muito mais anos de carteira de motorista do que a maioria dos pilotos, quiçá de todos os pilotos da Fórmula 1? Não é? Vai dizer que você corre melhor que ele, dirige melhor que eles? Não. Aí, nessa hora, você está falando assim, Johnson, que comparação ridícula, né? O cara treina na pista e você não. E é verdade. Então, aí está a sacada que eu queria que você visse. Não é só ter a carteira e não são só os anos de carteira. Tem o entorno, o ambiente aonde você está desenvolvendo aquela habilidade. Então, tem mais coisas aí. E a gente, quando sai na engenharia, só fala assim, eu vou concorrer com um cara que tem mais anos de CREA do que eu. Não é? Basicamente é isso. Então, começa a pensar, cara, tem mais coisas aí, não é só o tempo, tá certo? Porque se fosse só o tempo também, vamos ver se é verdade. Pega a parte esportiva. Pela parte esportiva, quanto mais anos o profissional esportivo tem de carreira, ele vai chegar uma hora e ele começa a piorar. Começa ali, ele chega num pico, né? Quando ele pega o auge dele, a melhor performance, e depois ele começa a cair. Né? Depois ele começa a decair ali. Com a idade, com o tempo. Mas a experiência dele está aumentando. Por que ele não melhora? A experiência está aumentando.
Mas aí tem o fator, o componente físico que está degradando ali, né? Não está subindo mais. Pois é, tem físico, tem a idade, que vai pesando e tal. Aí, mais uma vez, você pode falar, cara, mas isso aí não é comparável, né, com a nossa área, com a minha área, que é a engenharia. E eu faço a perguntinha filosófica, né? Será? Né? Será? Vamos parar para pensar, para ver se realmente não é assim. E o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que tem esses outros componentes que a gente tem que começar a observar. Será que realmente ter mais anos de formado é sinônimo de ter mais experiência? Quais são esses outros componentes que a gente está comparando aqui com o piloto de Fórmula 1 treinando na pista de corrida e eu só ando de carro na rua, com o componente físico do profissional atleta, que com o tempo, por mais experiência que ele tenha, ele já não consegue ter os resultados que ele... Então, quais serão esses componentes dentro da nossa área da engenharia? Porque eles têm também. Eles também existem, né? Você tem que saber buscar eles. E você, com certeza, tem habilidades, né? Você já tem aí algumas habilidades que as pessoas que têm muito mais tempo de experiência, né? De experiência na parte técnica da engenharia, não têm. Pega uma coisa que a gente falou, acho que a gente comentou alguma coisa sobre isso ontem. Pega os 50 mais, 60 mais, que tem aí mais de 30 anos de experiência na engenharia, provavelmente. Eles têm a mesma desenvoltura, a mesma habilidade que provavelmente você tem com um celular diante de uma câmera. Né? E com outras questões, né? Com os programas computacionais que estão aí, né? Pensa que muita gente que é cabeça branca... Tudo na mão ali, ó, né? Bate o olho e já sabe se tem algum problema ou não, mas põe na frente do computador para poder trabalhar. Nossa, nem não quero fazer isso não. Que preguiça, né? Que preguiça de ter que aprender uma coisa nova. Pois é. E aí vieram, né, TQS, AutoCAD. Por quantas pessoas pensaram na época, não, AutoCAD, isso aí não pega, não. Pega, não é? Então... É mais bonito na mão. Não, e não duvido que seja, não, tem aí seu glamour e tudo isso. Mas, olha só, e uma empresa de engenharia hoje? E você, como empresa de engenharia hoje? Quem você vai querer contratar? Um cara, né, poxa, cabeça branca lá, com todo o seu glamour, e fazendo conta na mão e desenho na prancheta, que vai demorar não sei quantos meses para poder te entregar um projeto, ou uma pessoa que vai fazer tecnicamente correto e que te entrega rápido porque ele usa os tempo que ele tenha de formado em comparação com a pessoa mais antiga. Então, uma forma, né, de superar essa falta de experiência, esse medo pela falta de experiência, é quebrar efetivamente esse paradigma, né? E chegar a ter uma metodologia, né, ter um método para poder seguir e focar nisso. Né? Se você não tem experiência em alguma coisa, mas você tem ali o passo a passo que você tem que fazer, você vai lá, segue o passo a passo, com foco e com constância, e segue, você vai ter resultados, né? Atenção, são os resultados que são muito mais importantes do que a experiência, né? E muito mais rápido. E aí, com os resultados, você vai conseguindo cada vez ir crescendo mais. Né? Não, e muitas vezes é curioso porque a gente acha mesmo que ainda todos esses exemplos aqui não são possíveis, né? Não são lógicos, mas diretamente, se você tem carteira de motorista e o seu pai tem carteira de motorista e ele é bem mais velho do que você, e eu te pergunto, quem dirige melhor? Ele tem mais experiência do que você, mas provavelmente você respondeu que você dirige melhor que seu pai. Então, não é só uma questão de ter experiência, de ter anos é uma questão de quem faz, de como faz, de onde faz, do entorno, né? E de quais recursos usa. Então, grave bem essas dicas aí, porque isso aí vai te impulsionar a buscar esse resultado, embora você não tenha tanta experiência.
Vamos lá. O exemplo que você está esquecendo. Eu tinha pegado aqui um exemplo que eu gosto muito desse cara. Eu vou falar da área médica. Esse cara chama Mário Alonso Pucci. Ele é médico cirurgião do aparelho gastrointestinal. Ele está com 64, 65 anos, se não me engano. E ele migrou na carreira dele, chegou uma hora que ele terminou, decidiu parar a parte de fazer cirurgia e foi para a área de desenvolvimento pessoal. Espetacular acompanhar esse cara. E ele comenta, numa das palestras dele, a respeito dessa evolução, né, que durante muitos anos, os médicos cirurgiões, eles, de alguma forma, se gabavam por ter grandes cicatrizes, né, causar grandes cicatrizes, né? Lá na Espanha eles falavam, segundo ele, na Espanha, nos Estados Unidos, não sei, que ele morou muitos anos nos Estados Unidos, um termo que eles usavam aí. E, claro, por que isso, né? Porque o cara tinha que ter aquela habilidade de fazer o corte bem feito, de ter o tato, né? De tocar, de sentir aonde que ele estava operando, de fazer a sutura com precisão, de tudo isso. Até que chegou um momento em que surgiu um novo recurso, que era a laparoscopia. E a laparoscopia era fazer a cirurgia sem tocar praticamente na pessoa que estava sendo operada. E isso era uma mudança de paradigma. Então, olha só, o que ele está querendo dizer com isso? Que, apesar de muitos anos de experiência que todos os cirurgiões daquela época, que já operavam em alto nível, tinham, quando entrou a laparoscopia, deu uma nivelada no negócio. Porque os novos cirurgiões tinham mais condições de treinar, de desenvolver em uma caixa de acrílico com duas pinças, né, articuladas do lado de fora, olhando para uma câmera de televisão. E gravando para uma tela, né? Olhando para uma tela, gravando. E eles tinham que pegar pequenas moedas dentro dessa caixa e manipular essas moedas sem deixá-las caírem e tal. Então, isso criou um novo mundo, né? E, com certeza, isso fez com que muitos cirurgiões deixassem de ter a vontade de operar, né? Porque quem que ia querer operar com um cara que ia deixar uma cicatriz gigante e... Sendo que podia operar com outro com cicatriz pequenininha, né? Cumprindo evidentemente, os mesmos critérios técnicos e tal. Então, isso não é de uma noite para o dia, lógico, né? Mas teve uma transição. E eu queria trasladar isso exatamente para a nossa área, que é a área da engenharia. Isso também acontece. Então, hoje, né, o que a Tatiana deu o exemplo aqui de você e a câmera do celular, né, a habilidade que você tem no celular, muito provavelmente essas habilidades os profissionais mais antigos não têm e talvez não queiram desenvolver. Que é possível também, o cara pode estar de saco cheio simplesmente, não, eu faço o meu aqui e não quero ir para essa nova área. Quando surgiu o AutoCAD, né? AutoCAD e os outros CADs da vida, não necessariamente o AutoCAD, as pessoas saíram, né? Tem gente que continuou ali com papelzinho manteiga. Talvez você nem saiba o que é isso. Colocar papel manteiga por cima da prancha que era impressa, que o outro tinha feito, passar por cima para poder gerar a forma ali em cima. Eu cheguei a pegar essa transição, a fazer um pouco disso, né? Quando eu fazia estágio, né, no escritório que eu fazia estágio, foi na época que estavam começando a entrar os programas computacionais para poder calcular as estruturas, né, para poder modelar as estruturas. O meu chefe, ele era assim, super fera em fazer a conta na mão. A gente chegava lá com uma memória de cálculo, né, era memória de cálculo na mão, a gente tinha que escrever tudo aquilo ali, desenvolver todas as contas ali no papel. Chegava para ele 20 folhas de cálculo, ele batia o olho e falava assim, tem gato aqui. Você fala assim, não é possível que tem... Ele, olhando, 1 minuto que ele olhava as folhas, ele sabia que tinha algum erro. E eu voltava lá, refazia todas as contas das 20 folhas e efetivamente encontrava um erro. Só que o que acontece? Ele não sentava na frente do computador para poder aprender um TQS, por exemplo, que estava entrando. Ele não fazia a menor ideia como o negócio funcionava. E ele não queria também aprender.
né? Ele já tinha ali a clientela dele, que ele já tinha a fama lá de conseguir fazer o negócio super econômico, não sei o quê, porém seguro, mas ele estava limitado, porque ele não fazia edifícios muito altos e muito diferentes, porque fazer isso na mão não rola. Dá muito trabalho. Dá trabalho demais. E eu, que era estagiária, simplesmente estava entrando, tinha muito mais facilidade de sentar na frente do computador, mesmo nunca tendo visto um PQS na vida, nunca tendo trabalhado num PQS na época, sentar ali para começar a aprender. Por quê? Porque a gente já vivia nesse mundo de computador, né? E para você que está aí agora, você é mais novo que a gente, já nasceu com o telefone na mão, com o computador na frente, mexendo em tudo isso, é muito mais normal ainda, né? Então, é só um exemplo de como que, né, isso traslada para a nossa área. E a gente está passando por um momento de grandes mudanças, a gente está se comunicando muito aqui, né? Através de uma câmera, através de um celular, coisa que as pessoas de mais idade, de mais experiência na parte técnica, não necessariamente se sentem confortáveis, não necessariamente têm vontade de aprender tudo isso. Né? A menos que, como nós, né, tomem a decisão de fazê-lo, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem 20 anos de experiência, né? E a gente decidiu que tem que continuar, tem que continuar avançando, e continuar aprendendo, e pronto. E o nosso... para o propósito que a gente tem para a engenharia, para o propósito que a gente tem para a nossa vida, propósito de quando a gente montou a nossa empresa, né? É esse o caminho. Então, a gente viu que, poxa, para conseguir o propósito, né? O nosso propósito é mudar a engenharia, é grande pra caramba. E a gente descobriu que fazendo isso só no nosso escritório, fazendo projetos todo dia, a gente não ia conseguir mudar a engenharia. A forma de mudar a engenharia é mudando o ser engenheiro. Por isso é o nome do nosso canal. E por que a gente está, né, passando essa mensagem? O que está por trás de tudo isso aqui? Perca o medo, né? Perca o medo de achar que você vai sempre ter esses concorrentes que são... esses oponentes que são imbatíveis, né? Porque não é assim, de repente o cara não tá querendo concorrer com você, a concorrência está na sua cabeça, né? E não na dele. E o cara não tem mais paciência para isso, ele quer fazer só o arroz com feijão dele lá e não se propõe a fazer o que você quer fazer. De repente o cara já passou para um outro nível, né? O que acontece, por exemplo, com jogadores de futebol? Os caras jogam até quando conseguem jogar, ou até quando pagam para eles, ou até quando eles têm saco, ou até quando, sei lá, vale a pena. E depois alguns se tornam treinadores, né? Isso acontece no tênis também. E então eles passaram para um outro nível. E no nosso caso da engenharia, o que seria passar para esse outro nível? Os caras se tornam consultores. E aí a produtividade dele é muito baixa. Para o mercado, para concorrer nesse mercado, ele não tem mais paciência para poder ficar escutando exceção de saco de cliente ligando para ele toda hora, e conserta projeto, e volta projeto, e fura o cronograma do cara. De repente, ele perdeu a paciência disso. E aí, ele foca na consultoria. Ele vai trabalhar só poucas horas, né, focadas em um único cliente, alguma coisa nesse tipo assim. E não fique pensando, né, que, mas não tem jeito, porque na engenharia é assim, tem que ser sofrido, tem que ser difícil, tem que ter muitos anos mesmo, só depois que eu ralar muitos anos, escutar muito reclamação de cliente, escutar, que aí eu vou conseguir ter experiência e ter sucesso e faturar muito e trabalhar pouco. Não é assim, não tem que ser assim, não precisa ser assim, né? Não deixa aí, o urubuzinho falar na orelha, né? Todo mundo tem, né, aquele diabinho que fica na orelha. Não, você não vai dar conta, não. Não, isso aí não é para você, não. Não, deixa isso aí para o outro. Cara, vai lá e faz. Só vai lá e faz, né? Não fica se comparando com outras pessoas, né? A gente tem que fazer comparação, sim, porque quando a gente não mede, a gente não melhora. Mas a gente tem que fazer a comparação da gente com a gente mesmo. Hoje com o que eu fui ontem, amanhã com o que eu fui hoje, né? Sempre se comparar com você mesma para poder evoluir, né?
E não se bloqueie diante de eu não tenho experiência. E agora, o que eu faço? Outro dia eu vi um post ou alguma coisa na internet, aí, acho que no Facebook, não sei, colocando, eu preciso de experiência. Aí falou assim, tá, mas para eu ter experiência eu preciso de trabalhar. Tá, mas... Segura aí que eu vou tirar o cachorro da sala. Tá, eu preciso de ter experiência. Tá, mas para eu ter experiência eu preciso de trabalhar. Não, mas aqui eu só quero contratar quem tem experiência. Então, fica aquela bola. Tá bom, não tem experiência, não, eu vou ter resultado, eu vou buscar áreas em que eu tenho uma habilidade diferente que vai me trazer mais resultados naquela área, independente do tempo de experiência que eu tenho. Ou que eu tenha facilidade para desenvolver essa habilidade, né? Não se limite, né? Em resumo, é isso aí. Não deixa essa cultura de é só com experiência, depois de muitos anos, é sofrendo, eu não sei o que você vai conseguir. Não deixa isso te convencer. Existe outro caminho. E isso aí é uma coisa que vem, assim, ao longo dos anos da faculdade, você já vai escutando isso, e aí, sabe o que acontece? Você vê aqueles caras, de repente, os que são professores, ou alguns caras que você vai assistir palestras, e isso te motiva, evidentemente, né? E fica uma coisa, você vê os resultados dessa pessoa, algo tão distante da sua realidade, que você fala, poxa, nossa, nunca vou chegar lá, nunca não sei o quê, nunca não sei quanto e tal. E tem um cara que a gente gosta muito, a gente segue ele, chama Jerônimo Temel, coach dos coaches, né? E ele fala assim, sabe qual que é a crueldade que você está fazendo com você nessa hora? É que você está comparando o palco do cara com o seu bastidor, tá? E abre aspas e fecha aspas, porque essa frase é literalmente do Jerônimo. Você está comparando o palco dele com o seu bastidor. O cara, quando ele está fazendo uma palestra ali, mostrando qual é os estudos de caso dele, a experiência dele, as obras que ele trabalhou, como que ele fez, como que ele resolveu um mega, hiper difícil problema lá, cara, já está feito. Ele passou perrengue para conseguir resolver aquilo ali, e naquela hora você está vendo só a coisa polida. Só a parte bonita. Só a parte bonita, né? Não foi fácil, não. Né? Eu dei uma palestra recentemente para uma turma de engenharia e eu mostrei várias obras minhas. Pô, eu olhei e falei, cara, que bacana isso aí. E eu falei com eles, cara, todo mundo aqui vai ter oportunidade de fazer isso aqui. Não é da noite para o dia. Você vai fazendo, né? E como é que você tem que fazer? Fazendo, né? Fechando os ouvidos para tudo que te põe para baixo, fechando os ouvidos para todo esse paradigma, né? E essa cultura que você vai conseguir vencer. Mas também não comece sem ter uma estratégia. Ainda que seja uma estratégia básica. E é uma estratégia básica, né? Estratégia é importante, mas sabe qual que é o problema da estratégia? É que a gente fica buscando a estratégia perfeita, que dê todos os detalhes, que não tenha nenhum furo, que é como querer sair daqui de Belo Horizonte e ir para o Rio de Janeiro, sabendo todos os buracos, quebra-molas, bichinhos que vão cruzar a estrada, assim, não tem essa. Você tem que ir fazendo. Uma estratégia são 4 coisas. Tá? Uma estratégia básica para você começar. Exatamente. Tá? Né? Então, já faça, né, trabalhe bastante as habilidades que você já tem para potencializá-las, para conseguir esses locais de destaque, para conseguir esses resultados, mesmo sem ter muitos anos de engenharia, muitos anos de CREA, aí, né, vamos dizer assim. Principalmente no mercado, vamos dizer assim, autônomo, né, no empresariar, na sua decisão de empresariar, porque aí tem grandes oportunidades, né? Então não tenha esse medo de ser bloqueado por tudo isso, tá? Aí é que você vai ter realmente essa oportunidade, mesmo estando com poucos anos de formado, porque a experiência ela vem, não é só dos anos, é de quem faz. Exatamente, né?
Então, e foque principalmente nessas habilidades que as pessoas que estão há muito tempo não têm, né? As que elas não estão acostumadas, as que elas não têm. Busquem novas oportunidades que estão surgindo. A engenharia está sempre em mudança. E agora, né, tá essa confusão que a gente está vivendo toda por aí, está mudando muita coisa no nosso cenário. Pode muita gente estar achando que, nossa, está tudo estagnado e está mudando tudo para pior. Não. Sempre tem grandes oportunidades nas mudanças. Fique atento, abra o radar para poder enxergar essas novas oportunidades. E uma forma bem interessante de você fazer isso, né, de encontrar aí essas oportunidades, é você pensar como se você já tivesse muito tempo de mercado, né? Se eu já tivesse muito tempo de mercado, o que me bloquearia? O que faria com que eu não continuasse aprendendo? E aí você começa a trabalhar. Poxa, eu não ia querer aprender um programa novo. Opa, então tá. Então eu sei que, ou eu vou intuir que as pessoas que têm mais experiência não vão querer avançar no aprendizado desse programa aqui. Então, se eu avançar no aprendizado desse programa aqui, eu não vou ter eles como concorrente, mesmo que eles tenham mais experiência. Eu vou ter outros pares comigo. Mas, normalmente, pessoas que vão ter mais próximo o tempo de carteira que você tem, né? É mais ou menos isso aí. Então, para pensar. A hora que você parar, mas para pensar mesmo, né? Senta, começa a pensar e vai escrevendo isso. Poxa, se eu tivesse 20 anos, 30 anos de experiência, o que talvez eu não gostaria de fazer, eu não me proporia a fazer, e que agora eu tenho disposição para fazer. E aí você vai trilhando e vai encontrando aí oportunidades, pode ter certeza. Outra forma de superar essa experiência, esse tempo aí, é praticando. Porque, tá, beleza, a pessoa tem 20 anos de carteira. Quanto que ela pratica efetivamente? Quanto tempo que ela está ali? Só dar um exemplo. A gente está fazendo 20 anos de formados. Pergunta para a gente alguma coisa de hidráulica. Por quê? Temos 20 anos de formado, mas de hidráulica a gente não praticou nada. Tenho 0 de prática. Vamos dar um exemplo aqui que esse funciona sempre. Gatilho mental do Ayrton Senna. Esse funciona sempre. Cara, o que fazia o Senna ser o melhor piloto na chuva? Mesmo sendo novo na Fórmula 1 e ganhando de todos os outros que tinham muitos mais anos de Fórmula 1. Então, agora não estou comparando comigo não, hein? Estou comparando piloto com piloto. O cara treinava sempre. Chovia, o cara ia treinar. E isso fazia com que ele recortasse essa diferença entre os muitos anos que os outros pilotos tinham. Então, essa aí, se não convenceu com essa, apaga a luz e vamos embora. Mostra resultados, né? Porque é o que a gente já falou, os resultados, né? Só para quem não estava aqui no comecinho, os resultados são muito mais importantes do que o tempo que você tem de carteira, o tempo de serviço que você tem, né? As pessoas são demitidas, apresentam resultado, elas com certeza são demitidas antes do que aquelas que têm resultado. E menos tempo de experiência, mas têm resultado. Entre outras coisas, porque as que têm mais tempo, mais experiência, teoricamente cobram mais, né? Então são as primeiras que... mas se ele cobrar mais, mas der muito resultado. Sim, com certeza. Né? O mais importante é isso, são os resultados. Então, vamos caminhando para aquelas dicas práticas para você poder pegar hoje, começar imediatamente a trilhar o seu caminho para poder conseguir alcançar R$2.000 em 8 horas de trabalho, porque é possível. Mesmo sem experiência. E depois a gente responde aqui os comentários. E depois a gente vai responder os comentários. Tem bastante. Mais comentários. Primeiro, fique atento às novas profissões, vou colocar aspas aqui, que estão surgindo dentro da nossa profissão.
Porque a gente, está indo para um novo patamar e, igual que eu comentei lá, a hora que deu o ponto de corte, né, que surgiu a laparoscopia, igualou o nível de comparação entre profissionais mais experientes e menos experientes, a gente está vivendo isso agora na engenharia. Então, tem muita oportunidade surgindo por aí, né? Começam a surgir novas áreas, digamos assim, né? Quebre conscientemente o paradigma, né, de que só consigo melhorar, só consigo ter bons faturamentos se eu tiver muitos anos de experiência. Mas tem que ser consciente mesmo, né? É o que a gente falou, foi ontem, não, outro dia a gente falou realidade mental e realidade real, né? Então, quebre essa realidade mental de que esse é o único caminho. Não, você pode sim, mesmo com pouco tempo de experiência, conseguir resultados, desde que você tenha foco, né, uma estratégia, um passo a passo, você consegue. Para ter esse passo a passo, né, busque mentores, e a gente já falou aqui algumas vezes do que são mentores, mas vamos repetir aqui, né? São aquelas pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar, que já alcançaram os resultados que você quer alcançar. Você não precisa de conhecê-los pessoalmente, eles não precisam de nem saber quem você é, nem que você existe. Eles podem ser um autor de um livro, por exemplo, que você compra o livro e vai lá seguindo o passo a passo daquilo que ele está ensinando ali. É uma pessoa que você conhece por internet, que você segue por internet, que dá boas dicas aí para vocês. É isso aí. Né? Crie novas áreas, né? Você pode também criar novas áreas para resolver novos problemas. Essa mudança tá propícia para isso, né? Ontem a gente tocou nesse assunto. Sente em algum momento e comece a pensar quais seriam boas soluções de serviços ou produtos para a próxima década. Cara, mas isso aí é uma loucura. É uma loucura. E esses loucos são os que têm resultado, né? Quem que fala isso, São os loucos que lá na frente não falam assim, nossa, fulano teve sorte. Teve sorte, né? Quem que fala isso? Louco sem resultado é só um louco com resultado é um gênio. É um gênio, eu não sei quem fala, mas a gente já escutou isso. A gente já escutou isso. E é verdade. Então, sente e comece a pensar quais seriam boas soluções de produtos e serviços para a próxima década. Na área da engenharia, a gente está falando aqui principalmente, né? Mas se no meio do caminho aparecer outra coisa, opa, não seja também. Esteja aberto, né? Leia e pesquise muito, né? Para poder, e não necessariamente só coisas de engenharia, não. É principalmente coisas fora da engenharia, para você ter novas ideias. Se você vai enchendo a cabeça ali de coisas loucas, uma hora combina aquilo ali com as coisas lógicas e pronto, aparecem novas soluções, novos produtos, novos serviços. Tem um cara fantástico também que a gente segue, chama Murilo Gun. O cara é professor de criatividade. E parece louco isso, mas depois comecei a pesquisar, cara, tem até congresso de criatividade, né? E eu não sabia disso. E ele fala muito isso. As grandes ideias, elas não vêm, né, nascem assim, elas são combinadas. Você aprende uma coisa aqui, outra coisa ali, combina aquelas duas coisas ali, pum, e aí que estão as grandes sacadas, né? Então, combine, leia sobre outras áreas, aprenda sobre outras áreas, converse com pessoas diferentes da sua área, e depois, de repente, você incorpora isso aí e o resultado vai vir. Né? As coisas, por exemplo, de biomecânica surgiram de combinação de bate-papo e coisas entre médicos, né, e engenheiros. O nosso professor de hidráulica estava desenvolvendo um coração... Estava desenvolvendo um coração mecânico, isso lá, gente, assim, já está desenvolvido há muito tempo. Na época que eu estava fazendo mestrado, chega um professor da área de estruturas, né, perguntando para o meu orientador, né, qual que é o elemento finito que você usa para poder representar concreto. Aí ele falou assim, ué, mas você está trabalhando com isso agora? Você está trabalhando com concreto? Eu falei, não, eu estou trabalhando com dente. Eu era engenheiro civil, trabalho com dente. Estou trabalhando com dente, mas é porque concreto e dente é tudo parecido. Né? Assim, pelo conhecimento técnico dele do que é o concreto, do que é o material, como que é o comportamento do material, e por ter essas ideias loucas de pegar e
fazer uma análise, ele estudava coisa de fazer análise, simulação de implante, como que podia fazer o implante, se o implante ficasse torto na boca, o que ia acontecer, coisas assim, que pra gente, em princípio, que estuda engenharia, fala assim, tem nada a ver, né? Não, e para você pensar, né, agora, nesse momento, né, poxa, mas eu já não tenho tempo nem de estudar o que eu tenho que estudar, né, mesmo já sendo formado, a gente continua estudando sempre, você está me falando para estudar outras coisas? Então, calma, né, aqui, não é para gastar outro curso, né, em outras áreas, não, 5 minutos, tá? O Murilo Gun falou isso outro dia, falei, cara, vê lá um canal da televisão diferente, tem uma mocinha lá que vende joia, ela não mostra nem a cara, meu amigo. E vende coisa de 30, 50 mil reais e não mostra nem a cara. Então, como é que ela faz isso? Para pensar 5 minutos, né? Só coisas assim, não tem que ser, não necessariamente, muito tempo investido, né? E a outra dica, né? Esse conteúdo está disponível em todos os canais que a gente está transmitindo aqui agora, está aí, esse está disponível. Não todos ficam disponíveis. Esse foi votado. Esse foi votado. Depois a gente faz outra votação aí. Por isso que ele está disponível. E a última coisa aqui, treine, mas não é só treinar, de vez em quando, não. Treine com consistência, né? Com foco. Com determinação. Treine. Porque aí os resultados chegam. E aí os resultados superam a experiência. E o que é treinar, né? Se eu decidir montar a minha empresa, eu decidir atuar como autônomo, cara, é ir fazer o que você tem que fazer. Você tem que captar cliente, então treine como captar cliente. Na faculdade não te ensinaram isso, não. Tem técnicas para isso? Tem, né? Treine comunicação, né? Te ensinaram isso na faculdade? Não. Mas vai fazer diferença para você? Vai. Seu concorrente vai fazer? Provavelmente não. Então, treine com consistência, com consciência, com foco, que aí o resultado vai vir. E é isso aí, o tema de hoje. Agora a gente vai aqui para os comentários que foram feitos, que eu até vi que tinha uma menina perguntando se ficava disponível. Mais para baixo, mais tem mais. Para cima, né? Essas lives estão ficando salvas. Olha, as lives não estão ficando salvas. Elas acontecem todos os dias, às 21h21, de segunda a sexta, né? Aquecimento, né? O aquecimento para a semana de oportunidades na engenharia. E algumas a pedido a gente deixa. Então, a gente deixou 2 na semana passada, que foi votação no nosso canal do Telegram, e depois uma segunda votação, né, para a segunda live, que foi no canal do Instagram, tá? Então, estejam nos canais, porque aí vocês também podem votar para a gente disponibilizar 2 aí de novo na semana que vem. Vamos disponibilizar 2 aí no final de semana? Vamos lá. Então, aí, curta, faça seu comentário, né? Qual que você gostaria de ver, de rever ou de ver, as que você não viu, né? Que aí elas ficam... A gente deixa pode liberar aí. Boa noite, Carol. Vejo que a facilidade em aprender coisas novas é muito maior que para o meu pai. As pessoas... É porque muitas vezes eles chegam assim, né, Carol? Falam assim, poxa, eu não preciso mais, né? Para quê? Eles não têm um propósito para poder aprender, não tem um motivo. Por exemplo, a minha mãe achava que esse negócio de WhatsApp, não sei o que, ela não queria esse negócio de jeito nenhum, não queria aprender. Até que nasce a nossa filha. E aí, eu falo assim, mãe, ela falou assim, eu quero ver a Juju, Mãe, arruma um WhatsApp que eu te mando foto quase todo dia, ou até todo dia. Pergunta se ela não aprendeu. Ela tinha um motivo para poder aprender, ela tinha um propósito, e agora é ela que fica me mandando mensagem, é ela que fica pedindo, manda fotinho de Juju. Carol, grave uma frase. Quem tem um porquê, consegue um como. Então, se você tem um porquê, pode ter certeza que o como vai vir. E é isso, né? A pessoa que vai ficando mais velha, ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que buscar um novo porquê, senão realmente fica estagnado mesmo. Sou recém-formada em engenharia, mas ainda não consegui encontrar a oportunidade certa de emprego. Não estou sabendo onde procurar. Vocês teriam alguma dica de onde devo pesquisar? A primeira dica vem com a gente na semana que vem, na Semana das Oportunidades da Engenharia, que nós vamos falar de coisas diferentes, coisas novas que estão aparecendo por aí. Quem sabe lá você encontra alguma coisa. Né? E
E outra coisa que, né, que você pode fazer é realmente as redes sociais hoje elas fazem muita diferença, né? E uma rede social profissional, por exemplo, né, como o LinkedIn, pode, né, te dar ser uma vitrine para você, tá? É uma forma. É o que a gente falou na live de ontem, né? Sobre marketing digital, exatamente. Então, buscar a oportunidade é super importante. Mas uma das formas de você buscar é você estar na vitrine, né? Então, repense aí como é que estão suas redes sociais, o que você está postando, qual o caminho que você quer trilhar, e se mostre nesse sentido aí, porque o pessoal de RH de empresa, eles estão sempre pesquisando. Eu recebi há pouco tempo algumas assim, entra no LinkedIn, né? Fala assim, fulano está procurando pessoas do seu perfil. E o que eles analisam? Não só o que eu coloquei lá, que é o meu currículo, mas como que eu estou atuando ali na rede, o que eu estou postando, o que as pessoas estão seguindo. E daí você olha, pessoas que visitaram seu perfil recentemente, tem alguns RHs por lá. Se eu quero não, é outra história, mas se você está ali, né, você cria essa oportunidade para que ao invés de você procurar, você ser procurado. E dentro do LinkedIn você tem essa questão, você sabe quem entrou no seu perfil. Então, se você viu que é um RH, te dá, sei lá, proatividade, né? A proatividade conta muito. E mesmo que hoje essa pessoa decline, olha, não, realmente entrei e tal, mas não é o perfil que a gente está buscando, não é agora, mas ela já sabe que teve uma pessoa proativa que foi atrás dela. Então, pode ser uma questão assim. Tem um comentário excelente, observação, e eu não sei exatamente de que momento que foi, né? Gabriel? Mostrar o quanto somos capazes de melhorar, o quanto podemos ter um diferencial, nem que for vontade. Exatamente, né? A gente sempre tem um diferencial. Todas as pessoas têm algo único, né? É só você encontrar isso. É o que o Mário Alonso Pucci fala do desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal é o caminho que te leva do grãozinho ao ouro. Ele não te dá o ouro, porque o ouro já está, né? O ouro já está dentro. Você só tem que encontrar isso e aplicar na área que você atua, da forma que você encontre para gerar valor para as pessoas. Esse conteúdo foi o mais votado do canal do Telegram, então esse também tá, que a gente falou sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal. Você não viu? Dá uma olhada lá. Eu acho que a Carol foi a hora que a gente falou, pergunta pra gente sobre hidráulica. Muito bom, obrigada. Maicassis. Diferente. Sim, coraçõezinhos, acenos, beijinhos. Legal, vou acompanhar a semana que vem, sim. Estou desmistificando o LinkedIn nessa quarentena. Muito bem. Ele é uma rede até mais simples de mexer ali do que as redes Facebook, Instagram e tal. Tem recursos que só agora que eles estão começando a colocar e tal. Recurso de live, por exemplo, é só agora, e acho que não são todas as contas que conseguem fazer live ainda. Tem algumas coisas assim. Você não viu o conteúdo. Bom, o conteúdo de ontem, quem sabe, se ele for mais votado, né, a gente disponibiliza sobre marketing. Mike Cassis também falando, também vai acompanhar a próxima semana. As lives de aquecimento estão sendo ótimas. Que bom, muito bom, fico muito feliz de ter esse retorno. Está alcançando aí o resultado, né, o propósito que a gente tinha. Então é isso aí. Muito obrigado por terem estado aqui com a gente hoje, quarta-feira, e amanhã tem mais. Se você não está no Telegram ainda, entra lá no Telegram. Lá eu me propus a todo dia colocar um tema, uma sacada de cada uma das lives que a gente fez até hoje, tá? Não é um resumo das lives, é uma observação que para mim foi a mais relevante. Não necessariamente vai ser a que você teria como mais relevante se você tivesse visto a live toda. Mas como as lives não estão todas disponíveis, eu coloco lá a minha, e se você, né, se animar aí, vem participar com a gente ao vivo, porque as sacadas estão aqui. Então é isso aí. Muito obrigada. E até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.